O Inconfidências de hoje recebe o ex-ministro do Meio Ambiente e ex-secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho. Capixaba, o engenheiro florestal José Carlos Carvalho iniciou sua carreira pública em Minas Gerais, em 1975. Atualmente é uma das maiores autoridades brasileiras na área ambiental e representou o país em vários eventos globais sobre sustentabilidade. José Carlos Carvalho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo no Inconfidências hoje, na Casa Fiat de Cultura, parceira do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. José Carlos, apesar de todos os anúncios, o Brasil não deu conta de fazer o dever de casa na prevenção de uma crise hídrica. A gente está num beco sem saída? Eu acho que nós estamos vivendo uma crise, mas que ainda não é um beco sem saída. E isso tem raízes em relação à gestão das águas, mas isso também tem muita relação com a nossa cultura. Nós temos uma cultura no Brasil, em razão da abundância dos recursos naturais, sobretudo da abundância de água, de ter uma gestão de recursos hídricos baseado na demanda, numa demanda praticamente ilimitada. O que a crise nos coloca agora é a necessidade de rediscutir esse processo de oferta de água de tal maneira que temos que combinar a demanda, porque não podemos ter uma demanda ilimitada. A demanda não pode aumentar ilimitadamente, porque nós estamos tratando de recursos que dependem de uma disponibilidade, e essa disponibilidade é determinada pela natureza. Nós não fabricamos água. Então, diante desse quadro, certamente eu acho que nós não estamos num beco sem saída, mas nós estamos no momento de refazer o caminho. E o que essa crise revela sobre o nosso sistema hídrico? Talvez esse alerta seja a necessidade de uma mudança de cultura? Eu acho que, inevitavelmente, nós vamos ter que mudar a nossa cultura, inclusive como usuário de água. Porque é natural que se faça, nesse momento, crítica aos governos. É natural que se possa apontar erros de planejamento neste ou naquele setor. Mas nós não podemos deixar de colocar em debate o comportamento dos usuários e o padrão de consumo que nós adotamos no Brasil em relação a recursos hídricos. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde prevê uma média de 120 litros de água por dia per capita como um atendimento satisfatório. O Brasil já beira a 180 litros por habitante dia, o que significa que nós já consumimos, em relação aos padrões da Organização Mundial de Saúde, 50% mais água por dia do que aquilo que seria necessário para satisfazer as nossas necessidades. E por que consumimos? Porque esbanjamos, porque lavamos carro com água tratada, lavamos calçada com água tratada. Então, nós damos um uso à água tratada baseado, como mencionamos aqui, na cultura da abundância. E nós temos que nos acostumar que esses recursos são limitados e que nós não vamos poder continuar adotando uma cultura que leva ao comportamento do uso perdulário dos recursos naturais, especialmente dos recursos hídricos. Bom, os comitês de bacia hidrográfica são apresentados como muito importantes na solução, na busca de soluções para esse problema, para essa crise hídrica. Mas também há um consenso de que os comitês não têm sido tão relevantes quanto deveriam, quanto poderiam ser. Por que esse descompasso? Esse é um dos problemas que nós teremos que examinar nesse novo momento. Eu acho que essa é uma das lacunas do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Nós temos uma lei nacional de águas reconhecidamente moderna, uma das mais avançadas do mundo, mas com déficit de implementação. Então, a nossa questão não reside
no arcabouço legal, que é extremamente bem desenhado, mas na forma equivocada com que nós estamos implementando isso ao longo do tempo. E no meu entendimento, um desses equívocos é o fato de não se ter fortalecido política e institucionalmente os comitês como seria necessário. Se nós tivéssemos comitês de bacia atuando, como está previsto na lei, fazendo com que fosse possível pactuar o uso e a distribuição dos recursos hídricos, nós teríamos prevenido as crises que nós estamos vivendo hoje. No final do ano passado, o secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas disse a seguinte frase: o Estado não tem informações suficientes sobre o seu ambiente e apenas confia nos dados fornecidos pelo empresariado. Foi uma crítica que ele fez. E aí, considerando o envolvimento do senhor e a sua participação, a sua contribuição também na gestão do meio ambiente em Minas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nos últimos anos, nas últimas gestões, o poder público deu a devida atenção à área? Olha, eu posso falar pelo período que tive à frente da Secretaria e nós atuamos intensamente para dar resposta a essa questão. Minas Gerais passou a ter o monitoramento de qualidade de águas que não tinha. Hoje nós temos um dos melhores programas de monitoramento de qualidade de água. Minas não tinha o monitoramento da sua cobertura vegetal, o monitoramento do desmatamento hoje tem, né? Mas parece que houve um interregno em relação a essas iniciativas e a nossa expectativa é que elas possam ser retomadas para que nós possamos conhecer com precisão a qualidade das águas, qualidade e quantidade, porque agora está ficando evidente que além de conhecer a qualidade, nós temos que conhecer quantidade, nós precisamos saber exatamente qual a vazão dos corpos d'água que nós temos em Minas Gerais, precisamos de conhecer a qualidade do ar. Nessa área também a região metropolitana avançou com várias estações de medição da qualidade do ar e precisamos de conhecer a qualidade da nossa vegetação. Isso é importante porque quando nós falamos de água, né, e é esse o tema que está dominando o debate nesse momento, nós falamos como se a água nascesse num reservatório. Isso é um ponto fundamental que eu queria refletir aqui com você no seu programa. Porque por falta de conhecimento, as pessoas não se dão conta, né, que nós temos um complexo hidrográfico muito grande, que começa na pequena nascente, nos pequenos minadouros, e isso é que vai para o reservatório. E a falta desse conhecimento leva as pessoas a acharem que a água nasce no reservatório. E acho até, e não quero fazer ironia com isso, mas para um urbanoide de São Paulo é capaz dele achar que a água nasce na torneira. Então, essas coisas têm que estar colocadas no debate que nós estamos fazendo. Porque se nós não protegermos os mananciais, se nós não protegermos as nascentes, se nós não recuperarmos as nascentes que já foram detonadas, esse problema tende a se agravar. Segundo alguns dados da Agência Nacional de Águas, o cidadão comum gasta de 10% a 15% da água disponível. Aqui no Brasil, as indústrias e mineradoras usam entre 15% e 20% e 70% fica a cargo da agropecuária. São dados recentes. Não há uma cobrança maior em cima do consumidor médio e uma cobrança menor em cima desses outros setores que gastam mais? Essa é uma questão relevante que terá que ser estudada. Evidentemente que o consumo da agricultura, ele não só no Brasil, mas em qualquer outro país do mundo, a agricultura é a atividade econômica que mais consome água. Seja para dessedentação animal, porque os animais domésticos bebem muita água, seja na irrigação. O que o Brasil pode fazer e terá que fazer é um grande esforço de modernizar os nossos sistemas de irrigação. Nós temos um sistema de irrigação muito perdulário, mais uma vez construído em cima da cultura da abundância. Temos água, não vai faltar nunca, podemos usar à vontade. Isso está no fim. Então, por exemplo, você tem hoje projetos de irrigação que usam pivô central,
que são aqueles pivôs que jogam água aleatoriamente, e isso pode ser substituído por tecnologias de última geração que já estão disponíveis de gotejamento, que ao invés de você fazer uma chuva artificial, você vai gotejar a água diretamente na raiz da planta. Então isso é coisa que já está pronta. Um esforço desse certamente levará a agricultura a economizar no mínimo 20% do seu consumo. Então eu acho que cada um terá que dar a sua contribuição. O que está em evidência hoje é o consumo para abastecimento público e geração de energia, que é a mesma coisa que eu disse do reservatório para abastecimento público. Nós temos que nos referir ao reservatório para a produção de energia. A água não nasce no reservatório. Isso, no meu entendimento, e eu certamente sei que vai ser polêmico o que eu vou dizer aqui, isso implica mudar o modelo de gestão de água no Brasil para levar em conta a conservação dos mananciais. O que eu quero dizer claramente com isso? É preciso de proteger os mananciais, isso tem um custo, e esse custo terá que estar refletido no preço da água ou da energia, para que possa a sociedade ter garantia de que as fontes de suprimento de água terão o cuidado necessário agora e no futuro. Ainda tratando sobre esse uso perdulário, para usar a expressão que o senhor usou, da água, tem alguns dados também sobre desperdício de água que são interessantes. A Copasa divulgou agora que 40% da água bombeada para as casas não chega até as casas por conta de vazamento, elas param no meio do caminho. Em São Paulo, são 32% de água vazada. Na região norte, desperdício 54%. E no âmbito nacional também a média de 40% de desperdício. Tudo isso na conta do poder público. O cidadão sempre é cobrado e onerado. Mas e também o governo não deveria ser por conta desse desperdício? Com toda certeza. Por isso é que no início eu disse que nós temos problemas também de gestão e de planejamento. Eu acho que é preciso investir na perda, porque essa perda é grande. Nós sabemos, aí, como você mencionou, tem estados em que a companhia de saneamento perde em torno da metade da água, e nós estamos falando de água tratada, de água potável, de água que é clorada e fluoretada, né? Então isso certamente pressupõe um grande esforço de modernizar a rede de distribuição, porque isso está relacionado com defeitos da rede de distribuição. Então é preciso de ter uma rede de distribuição que elimine ou reduza drasticamente as perdas, e isso é um papel que certamente tem que ser cobrado das companhias de saneamento. Falta hoje uma ação mais sistêmica do poder público, no sentido, e aí aproveitando algo que o senhor já disse, de observar esses problemas, não como algo isolado, mas como parte de um sistema de meio ambiente que foi degradado durante o tempo, ou seja, falta sensibilidade do poder público para poder ver isso de uma maneira mais macro? Olha, você usou uma expressão aí que me é muito cara. A gestão do meio ambiente, ela tem que ter natureza sistêmica. Nós não podemos tratar a gestão do meio ambiente com o enfoque tradicional das políticas setoriais, porque ela tem que ter uma concepção matricial e naturalmente sistêmica, e por isso mesmo transversal. O fato de existir uma Secretaria de Meio Ambiente, para explicitar claramente o meu pensamento, não significa que as demais secretarias estão desobrigadas de proteger o meio ambiente. Esse é um dos problemas. Porque se nós tivéssemos um sistema de gestão de recursos hídricos implementado com os instrumentos que já existem, com a intensidade necessária, ele teria sido capaz de prevenir a crise que nós estamos vivendo hoje. Agora mesmo, o governo Pimentel acabou de criar uma força-tarefa para resolver o problema de recursos hídricos. A necessidade de criar uma força-tarefa para resolver o problema de recursos hídricos é, de certa forma, uma maneira de dizer que o sistema formal está inoperante. Bom, aproveitando esse papo sobre as ações do governo, do Fernando Pimentel, ele disse recentemente que a transposição do Rio Paraupeba para o Rio Manso é a ação mais importante em curto prazo para resolver o problema do abastecimento na região metropolitana de Belo Horizonte. É esse o caminho mesmo?
Com certeza. Eu acho que quando se trata de abastecimento público, e isso está previsto na legislação brasileira, é o consumo prioritário, a ponto da legislação determinar que, na hipótese de correr risco de faltar água para abastecimento público, todos os outros consumos têm que ser suspensos para assegurar. Eu acho que deve ser citado também o fato de Minas, da Copasa, ter interligado o sistema Paraopeba com o sistema Velhas. Belo Horizonte é a única grande cidade brasileira que está com todos os seus sistemas de abastecimento interligados, o que significa que uma eventual, como está acontecendo hoje com Serra Azul, uma eventual queda acentuada da disponibilidade de lá pode ser compensada, mas certamente, para responder conclusivamente sua pergunta, eu acho que tem que ter uma abordagem sistêmica, matricial, que envolva todo o governo, e não apenas o governo do Estado. José Carlos Carvalho, muito obrigado pela sua presença no Inconfidência. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado por tanto esclarecimento. Eu que agradeço a oportunidade e espero que esse tema ganhe cada vez mais espaço no debate público com a sociedade brasileira, porque ele é sério e precisa de encontrar uma solução de longo prazo. Para você que nos acompanhou até agora no Inconfidências, nós também agradecemos e te esperamos na próxima semana com mais um programa. Muito obrigado e até lá.